Para iniciar, gostaria de chamar à mesa o diretor do Centro de Ciências Jurídicas, Luiz Carlos Cancelheiro de Olivo. Como representante da reitoria, gostaria de chamar o professor Ayrton Cerqueira Leite Zilander. Representando a OAB, convidar o professor Rui Samuel Espíndola. Para compor a mesa, também chamamos o procurador do Estado, João dos Passos Martins Neto. O professor da casa, Samuel Matos. E o nosso palestrante convidado, professor Luiz Roberto Barroso. Passo agora a palavra ao professor Luiz Cancelheiro. Bom dia, eu quero agradecer pela palavra, pela alegria de participar de um evento como esse, que o CCJ da UFSC tem a honra de receber o professor Luiz Barroso, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para essa aula magna organizada pelo CACHIF. Eu quero cumprimentar a cada um aqui dos presentes, que estão na espera aqui de bons momentos e de boas lições e de boas reflexões. Eu desejo que todos aqui gostem dessa aula inaugural, que a gente espera seja o exemplo das aulas aqui do nosso curso. Queria fazer uma saudação bem especial ao professor Ayrton, professor da nossa casa de Direito Constitucional, e que nos representa hoje na reitoria. Então, nosso membro da mesa aqui para assistir essa aula na condição de aluno especial. Nosso professor João dos Passos, professor de Direito Constitucional, professor da casa, que é hoje o nosso PGE, compondo essa nossa mesa aqui também, mostrando que os nossos professores também estão aqui na condição de alunos do professor Barroso. O nosso professor Samuel, professor de Direito Constitucional aqui da casa, e na OAB é da Comissão de Direito Constitucional da Ordem Catarinense. Nosso professor aqui compondo a mesa também, na condição de aluno, assim como todos nós. E o doutor Espíndola, que aqui representa a Ordem dos Advogados de Santa Catarina, com quem a direção do CCJ, com quem a Universidade Federal e o Centro Acadêmico mantêm constantes e boas relações. Nós estamos todos hoje aqui para uma aula inaugural com um professor universitário que nos colocará com certeza, nos obrigará com certeza, nós professores e nós alunos, a olharmos a partir de hoje, da data de hoje, com um novo olhar sobre o direito constitucional brasileiro e uma nova perspectiva para entendermos a atuação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, é que a aula efetivamente é uma aula magna. Bom dia para todos. Passo a palavra agora ao representante da reitoria, professor Ayrton. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui representando a reitoria nesse evento, que é um evento importante, inclusive porque marca, né, um aniversário, uma data especial da Constituição que está chegando. De qualquer forma, acho que nós estamos aqui, isso é um dado importante, e saúdo aqui o professor Barroso, com um representante de um ponto de vista importante em relação ao nosso direito constitucional, que é aquele de que a Constituição deve ser levada a cabo, deve ter efetividade, deve existir aquela Wille nach Verfassung, aquele desejo de aplicar a Constituição de que fala Konrad Hesse, que é fundamental para que as constituições, para que o Estado constitucional de direito possa se implantar. Não vou tomar tempo dos senhores que viemos aqui hoje ouvir o professor Barroso e não ouvir as minhas ladainhas, então, sem mais delongas, saúdo toda a mesa e aqui saúdo também o professor Barroso em nome da reitoria. Muito obrigado. Passa a palavra ao representante da OAB, doutor Rui Samuel Espíndola.
Bom dia a todos. Para nós, a classe dos advogados de Santa Catarina, é uma honra muito grande estarmos neste evento, não só porque o professor Luiz Roberto Barroso representa, sem dúvida, uma das maiores expressões do direito constitucional brasileiro, da história do nosso direito constitucional, como também, para a OAB, para a classe de advogados, ele é, hoje, a maior expressão da advocacia atuante perante a Suprema Corte Brasileira. E nos honra, enquanto advogado, que o seu nome esteja tão justamente cogitado para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Todavia, disse-lhe, e isto é uma opinião minha e não da nossa presidência, da nossa classe, que se o professor Luiz Roberto Barroso for escolhido e aceitar a toga suprema, aquela tribuna, que depois de Rui Barbosa, nunca foi tão honrada com a figura de um advogado tão eminente, que defesas de causas tão importantes para o país, para a nação, digo eu, depois que lhe vi sustentando as razões em causas tão nobres, como foi a causa da homoafetividade, quando o vi naquela tribuna, pensei comigo, não, Luiz Roberto Barroso tem que ficar naquela tribuna. Nós não podemos ter naquela tribuna a sua ausência, mas, se porventura a ansiosa presidente Dilma escolhê-lo, sem dúvida alguma, será uma das melhores opções da história do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Obrigada, professor. Passo agora a palavra ao Procurador de Estado, João dos Passos Martins Neto. Bom dia a todos. Gostaria de, em nome do governo do Estado de Santa Catarina, cumprimentar o professor Luiz Roberto Barroso, dizer que é uma imensa honra participar desta conferência e endossar as palavras do professor Rui Samuel Espíndola, em gênero, número e grau, e dizer aos nossos alunos dessa grande universidade, dessa grande faculdade de Direito, que eu sou um grande admirador do professor Barroso. Acho que o professor Barroso, como jurista, é uma joia do nosso direito constitucional, como professor, como pesquisador, como autor. É um dos desbravadores do nosso constitucionalismo. Espero que ele conte a história de quando ele se apaixonou pelo direito constitucional e recebeu uma advertência, uma demonstração do seu próprio pai, que eu li num livro do professor Barroso, ainda conferi ontem à noite, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, que é a sua parte geral do direito constitucional, um livro magnífico. Então, o direito constitucional hoje ocupa essa centralidade no nosso ordenamento jurídico, e um dos pioneiros nesse ramo foi o professor Luiz Roberto Barroso. É um autor erudito, é um autor que escreve com doçura, com leveza, escreve na linguagem das pessoas. Além disso, o professor Roberto Barroso é um interlocutor de professores no mundo inteiro. O professor Roberto Barroso estudou, muito especialmente na América do Norte, na Universidade de Yale, foi um colaborador de pesquisa de professores importantes, como, por exemplo, Robert Post, Ronald Dworkin e tantos outros professores. Então, eu queria registrar aqui a minha felicidade, a felicidade dessa universidade, do nosso Estado, em receber, nessa manhã, o professor Roberto Barroso, para uma conferência que eu tenho certeza será, mais uma vez, brilhante. Parabéns a todos, ao Centro de Ciências Jurídicas, ao Centro Acadêmico. E chega de falar, vamos ouvir o professor Roberto Barroso. Passo a palavra ao professor da casa, professor Samuel Matos. Bom dia a todos. Em nome do professor Luiz Roberto Barroso, peço licença a todos os demais para cumprimentar as autoridades presentes e também para cumprimentar todos os professores e todos os alunos da nossa
do nosso querido curso de Direito. Incumbido para fazer uma saudação mais centrada, eu julguei por bem fazê-la por escrito, professor. Dado, vamos dizer, o momento importante, a data de hoje importante para a Universidade Federal de Santa Catarina, onde temos uma aula magna, da maior expressão, e também junto ao OAB, à noite, o professor Roberto Barroso vai receber uma comenda da nossa instituição e vai também lá proferir uma outra conferência sobre 25 anos da Constituição de 88. Então, professor Barroso, receba os nossos cumprimentos por esta aula magna, uma aula magna para todos nós, para os alunos, para os professores, para os advogados, para, extensivamente também, o cidadão brasileiro, que no seu dia a dia vem aprendendo com a sua postura junto às grandes questões nacionais, vai aprendendo a confiar no seu direito e, mais que no seu direito, confiar na sua Constituição. Então, dizer que é notória a trajetória do advogado, do doutrinador, do professor Luiz Roberto Barroso, é pouco. O professor Luiz Roberto Barroso tem palmilhado um longo percurso, que é notório e conhecido por todos nós, professores e alunos, que têm tido sua contribuição, têm dado sua contribuição para a concepção e afirmação de um novo direito constitucional. Como estão a revelar as suas diversas obras, seus diversos livros, alguns já penetrando nos nossos cursos desde o primeiro contato com a disciplina de Direito Constitucional, que é a teoria constitucional. Nossos alunos, todos eles, têm contatado o professor com a sua doutrina, com a sua teoria tão bem trabalhada já nos primeiros anos de contato com a universidade. Mas eu cito que o professor Luiz Roberto Barroso tem quase uma dezena de livros já que vem sendo reconhecido pela comunidade acadêmica, jurídica e profissional brasileira e também internacional. Citaria aqui o direito constitucional e a efetividade de suas normas. O direito constitucional e os conceitos fundamentais e a contribuição para um novo direito. Controle de constitucionalidade no direito brasileiro. A Constituição da República Federativa do Brasil anotada. A nova interpretação constitucional. Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. E em dezembro do ano passado, acaba de lançar o seu mais recente livro, O Novo Direito Constitucional. A esta significativa produção acadêmica, produção editorial, somam-se aí, acrescentam-se aí, dezenas e dezenas de artigos publicados nas revistas nacionais e internacionais. O professor Luiz Roberto Barroso sua presença tem sido altamente requisitada. O professor Roberto Barroso sabe, né, tem a consciência e é o protagonista da dificuldade que nós enfrentamos em trazê-lo aqui, cujas tratativas já se vão bons meses, desde agosto do ano passado. De forma que contar com a presença do professor Luiz Roberto Barroso aqui realmente é uma dádiva para os acadêmicos e professores de direito. O professor Luiz Roberto Barroso tem tratado, junto ao Supremo Tribunal Federal, de questões fundamentais para o cidadão brasileiro. O caso da anencefalia, professor Luiz Roberto Barroso, é hoje uma matéria que é tratada desde as primeiras fases do nosso curso, desde a teoria constitucional, onde nós trabalhamos essa questão. Trabalhamos por sua causa, porque o senhor protagonizou essa questão, estudou questões fundamentais de um princípio fundamental da Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, foi à França, se recolheu à biblioteca François Mitterrand e a biblioteca da Sorbonne durante bons dias, mais de um mês, para fazer pesquisa específica de um filósofo transcendental, bastante conhecido de nós, de Immanuel Kant. Foi lá em Kant buscar o que Kant desenvolveu sobre a questão da dignidade da pessoa humana. E em estudando Kant, exatamente, que se remeteu a tantos outros pensadores historicamente conhecidos. Vai a Platão, vai a Sócrates, porque Kant não fala sozinho.
Um dito hoje não é um dito só, um dito hoje é um dito histórico. E aí, o professor Barroso também vai trazer, em determinado ponto das suas obras, o pensamento de George Gadamer, né, sobre a filosofia hermenêutica. Enfim, estarmos com a presença do professor Luiz Roberto Barroso é uma dádiva de um homem que está se ocupando de um novo direito constitucional. Há uma descoberta aí. Um direito que sai dos códigos e passa para a Constituição. Vivemos, então, num momento que o professor Luiz Roberto Barroso vai chancelar e vai elevar à altura devida algumas expressões importantes sobre a constitucionalização do direito, sobre a questão da filtragem constitucional, sobre a questão da virada do direito dos códigos para o direito das constituições. Eu quero, com isso, professor, dizer da satisfação, da honra, do privilégio acadêmico de estarmos com a sua presença aqui e cumprimentar mais uma vez o esforço do centro acadêmico, no sentido de pacientemente aguardar a definição das suas datas, que por motivos mais que plausíveis, né, foi postergada em alguns momentos, e hoje nós temos então essa dupla satisfação da OAB contar com a sua presença e da Universidade Federal de Santa Catarina, duas instituições importantíssimas do Estado de Santa Catarina, com a presença, diríamos, do maior jurista constitucional, doutrinador constitucional e teórico da Constituição que nós temos o momento de com ele conviver. Muito obrigada, professor. Gostaria agora de dispensar os professores que estão compondo a mesa para os que quiserem deixar o local. E agora gostaria de passar a palavra ao professor convidado, professor Luiz Roberto Barroso, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor visitante da Universidade de Brasília, conferencista visitante das Universidades de Poitiers, na França, e Wrocław, na Polônia, vice-scholar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mestre pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e autor, dentre outros, do curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Por favor, professor. Senhor diretor da Faculdade de Direito, professor Luiz Carlos Cancelier, os queridos colegas, professores John dos Passos, Ayrton Cerqueira Leite, Samuel Espíndola e professor Samuel Matos, meus caros amigos, tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre o tema que me foi proposto pelo professor Samuel Matos, que é o Supremo Tribunal Federal, casos difíceis e os grandes temas do direito constitucional contemporâneo. Como o professor John dos Passos adiantou, eu sou professor de Direito Constitucional. E sou professor de Direito Constitucional desde o tempo em que isso não dava prestígio para ninguém. No Brasil, quando alguém queria minimizar um problema, dizia, essa é uma questão constitucional. E a história a que ele se refere é que no início da minha vida, o meu pai, muito preocupado com o meu futuro, disse, meu filho, precisa parar com esse negócio de fumar, ser Flamengo, e o direito constitucional também não vai levá-lo a parte alguma. Estuda processo civil, ele me dizia. Mas a verdade é que nós demos a volta por cima. E hoje em dia já não há mais nada de verdadeiramente importante que se possa fazer ou pensar em termos de direito no Brasil que não passe pela capacidade de trabalhar as categorias do direito constitucional, que se tornaram muito abrangentes. Por isso que quando alguém me propõe um tema relativamente convencional, como esse que me foi proposto pelo professor Samuel Matos, eu fico extremamente feliz, porque hoje em dia os professores de Direito Constitucional falam sobre os temas mais variados e alguns muito esquisitos. Eu, por exemplo, tenho falado sobre fertilização in vitro, embriões congelados,
exploração hidrelétrica em reserva indígena, cessão de áreas de quilombolas, exploração de petróleo em área de pré-sal. Recentemente tive uma consulta se era possível transportar um defunto de um município para enterrar no outro. Os temas ficaram tão variados que eu até já pedi para confeccionar a minuta de um novo cartão que diz assim: advogado constitucionalista, jogo búzios, prevejo o futuro e trago a pessoa amada em 3 dias. Pois muito bem. Eu gostaria de começar a minha exposição numa sessão em que há muitos jovens e possivelmente alguns calouros, contando um caso que os mais antigos já conhecerão, que é o caso do arremesso de Anão. O caso do arremesso de Anão é um caso real ocorrido na França e que se tornou extremamente famoso para um debate mundial sobre o certo e o errado, o justo e o injusto em matéria jurídica. Numa municipalidade próxima a Paris, uma casa noturna tinha um evento que consistia em os frequentadores arremessarem um anão à maior distância possível. Quem jogasse o anão mais longe ganhava o grande prêmio da noite. Compreensivelmente horrorizado com aquele evento bizarro, o prefeito municipal proibiu a sua realização. Houve diversas instâncias neste debate e o Conselho de Estado francês, a instância final, entendeu que a prática devia ser proscrita, porque violava a dignidade da pessoa humana, uma pessoa ser arremessada como um objeto, transformar-se num objeto, deixando de ser um sujeito de direito. E, disse o Conselho de Estado, se o anão se encontrava em uma situação tal que ele abria mão da sua dignidade para ser arremessado, o Estado e a sociedade deveriam intervir e restaurar a sua dignidade e, portanto, a atividade foi proscrita. Talvez valesse a pena, para essa história ficar completa, que se tivesse ouvido qual era exatamente a posição do anão. E o anão participou das diferentes instâncias do processo do lado do recorrente. E foi até a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, reivindicando o seu direito de ser arremessado. E ele dizia: eu era desempregado e solitário, e consegui um emprego, ganho um salário, ganho gorjetas, fiz inúmeros amigos e nunca havia sido tão feliz. E agora estou proibido de desenvolver a minha atividade. Nós não vamos discutir aqui, porque esse não é o nosso curso regular, o acerto ou o desacerto da decisão. Mas eu gostaria de extrair deste caso algumas consequências. 3 consequências que me parecem muito importantes de serem pensadas e refletidas, sobretudo por aqueles que escolheram se dedicar ao mundo do direito. A primeira consequência importante dessa história que acabo de contar é que, no mundo do direito, a gente nunca deve formar uma opinião sem ter ouvido aplicadamente os 2 lados. Talvez esta seja a regra mais fundamental de quem tenha escolhido viver a vida que nós escolhemos. A segunda consequência que me parece importante extrair deste caso é o de que a autonomia individual, a autodeterminação de cada pessoa é um elemento essencial da vida. Embora a sociedade possa e deva impor alguns valores, é importante ter em linha de conta que cada um é feliz à sua maneira. E, portanto, é preciso ter cuidado com o paternalismo e com o moralismo. Não existem modelos únicos de felicidade e o Estado não deve ter a pretensão de impô-lo. E, por fim, e a terceira
conclusão ou consequência é a de que nunca se deve ignorar a relatividade da vida. É claro que existem valores essenciais, existe um núcleo duro do bem que a gente deve perseguir. Mas fora isso, é preciso ter em conta que a vida comporta múltiplos pontos de observação. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, não é meu adversário, é meu parceiro na construção de uma sociedade plural, de uma sociedade democrática, que de resto é muito melhor. Deus me livre que fosse todo mundo igual a mim. Portanto, é preciso ter em conta que há não apenas muitas formas de ser feliz, mas muitos pontos de observação para a vida. Há um verso muito bonito de um poeta espanhol, Ramón de Campoamor, em que ele diz: "En este mundo traidor no há verdade ni mentira. Todo tiene el color del cristal com que se mira." As coisas na vida têm a cor da lente com a qual cada um está olhando, o ponto de observação de cada um está olhando. Quem pretender trafegar pela vida com uma mochila cheia de verdades absolutas e de certezas plenas, não encontrará felicidade no direito. O direito é o mundo da compreensão do outro. É o mundo da capacidade de levar em conta os argumentos do outro e de tratar a todos com respeito e consideração. Há um psicanalista conhecido no Rio de Janeiro, Luiz Alberto Pi, em que ele conta que no início da vida dele, ele trabalhava em manicômios. E o que mais chamou a atenção dele, ele relata, era a absoluta convicção com que os internos narravam os seus delírios. E ele disse: desde o início da minha vida eu aprendi que o que enlouquece na vida não são as dúvidas. O que enlouquece na vida são as certezas. E, portanto, estar imbuído excessivamente de si próprio e das próprias razões pode ser um bom caminho para a loucura. É preciso sempre considerar a possibilidade de que o outro tenha razão ou ter a consideração de levar em conta o argumento do outro, nem que seja para racional, legítima e respeitosamente contestá-lo. Portanto, estas eram, eu diria, as ideias iniciais preparatórias dos grandes temas que o professor Samuel Matos me propôs que abordasse. E ao tratar desses grandes temas do direito constitucional, e antes de tratar de casos específicos, eu procurei selecionar 3 deles. Eu preciso confessar, um pouco embaraçado, que eu tenho uma superstição. Eu classifico tudo em 3. As minhas classificações são todas tricotômicas. Alguém poderia imaginar que haja uma razão religiosa, sei lá, Santíssima Trindade, ou uma razão hegeliana, mas não é verdade. É uma superstição que tem por origem o seguinte fato: quando eu estava na faculdade, portanto, exatamente onde vocês estão agora, os tributos eram classificados em 3. Eram imposto, taxa e contribuição de melhoria. E nós éramos felizes e não sabíamos. Um dia, alguém rompeu a barreira dos 3 e disse: empréstimo compulsório também é tributo. Nunca mais houve consenso sobre qual seja a classificação dos tributos. Existem classificações em 4, existem classificações em 5, existe uma proposta de se voltar à classificação dual de imposto e taxa. Portanto, há imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório. Eles dividem as contribuições em contribuição de melhoria e contribuições para fiscais, intervenção no domínio econômico, que não tem nenhuma similaridade com as contribuições de melhoria. Portanto, nunca mais houve consenso.
E eu, a partir deste exemplo, que não tem nenhuma dimensão filosófica nem profunda, passei a classificar tudo em 3. E se alguém disser, mas esse sujeito, professor de direito constitucional, confessa essa superstição, eu gosto de citar um cidadão de nome... Meu Deus do céu. Eu vou lembrar daqui a pouquinho. O sobrenome dele era Barr, Nicholas Barr, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, um estudioso de física quântica. E ele tinha, na porta do gabinete de trabalho dele, uma ferradura para dar sorte. E alguém foi a ele e disse, mas o senhor, um cientista, um pesquisador, um homem agnóstico, o senhor tem uma ferradura na porta do seu gabinete de trabalho? E ele respondeu, é que parece que dá sorte mesmo para quem não acredita. Portanto, os 3 temas que eu brevemente gostaria de tratar dizem respeito à passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, esse é o primeiro, ao fenômeno da judicialização e do ativismo judicial que hoje marcam a paisagem política do Brasil, e o terceiro grande tema é o do surgimento de uma nova interpretação constitucional e uma elaboração mais complexa do que sejam os chamados casos difíceis. Eu pretendo ser bastante breve em relação a cada um deles, me dedicando apenas brevemente à questão dos casos difíceis, porque aí é uma premissa necessária para a compreensão de alguns desenvolvimentos jurisprudenciais mais recentes. Começamos, portanto, pela passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, também conhecido o fenômeno como o da constitucionalização do direito. Nos últimos anos, no Brasil, ocorreu um fenômeno que na Europa ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, de onde foi deslocado o bom e velho direito civil. O direito, em toda a sua trajetória ao longo dos séculos de dominação romana, e culminando com o Código Napoleônico de 1804, teve sempre as suas principais premissas filosóficas, metodológicas e conceituais, fincadas sobre as instituições do direito privado. Os protagonistas do direito, até meados do século XX, eram o proprietário, o contratante. Os grandes nomes do direito eram os grandes privatistas, Savigny, Hering. E ao longo do século XX, estas premissas metodológicas, filosóficas e, de certa forma, ideológicas do direito vão paulatinamente migrando do direito privado para o direito público, até chegarmos ao final do século XX com esta centralidade da Constituição, de forma tal que todo o direito passa a ser lido à luz dos valores, dos princípios e dos fins previstos na Constituição. E é dentro deste fenômeno que se fala hoje e com frequência em constitucionalização do direito civil, constitucionalização do direito administrativo, constitucionalização do direito penal. Esta expressão constitucionalização, ela identifica 2 fenômenos que, no fundo, se fundem. É que a Constituição brasileira trouxe para si, para o seu texto, algumas instituições de direito civil, de direito administrativo e de direito penal. Mas a constitucionalização significa, sobretudo, a ida da Constituição para esses ramos do direito, dando aos seus institutos um novo sentido e um novo alcance. Portanto, nós vivemos um mundo em que toda interpretação jurídica é, em alguma medida, a interpretação constitucional. E é bom que seja assim. Isso não diminui nenhum dos ramos do direito, potencializa esses ramos do direito,
porque é na Constituição que estão as grandes promessas da modernidade. Poder limitado, justiça material, dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais, tolerância e, quem sabe, até felicidade. Portanto, a constitucionalização, a leitura constitucional do direito é não apenas um modo de ver o mundo, mas é também um modo de desejar o mundo. É, portanto, uma forma de se promover o avanço social através dos valores constitucionais. Num mundo em que as grandes doutrinas abrangentes pereceram, o constitucionalismo democrático, esta crença na realização dos direitos fundamentais, passou a ser a grande ideologia que nos restou. Portanto, ao falar sobre os grandes temas mundiais ou nacionais do direito constitucional, eu certamente destacaria, em primeiro lugar, esta constitucionalização do direito, esta passagem da Constituição para o centro do sistema e, portanto, a leitura de todo o direito infraconstitucional, de todo o direito ordinário, à luz da Constituição, destacando que isto não diminui nenhum ramo específico do direito, isso apenas os potencializa. A gente na vida não deve ser espelho, a gente na vida deve ser janela. E o direito constitucional, porque o espelho é uma forma de olhar para si próprio, e a janela é uma forma de olhar para o mundo. O direito constitucional se transformou na janela pela qual se olha para o mundo e para o direito de uma maneira geral. Eu gosto de exemplificar esta importância assumida pelo direito constitucional nas últimas décadas numa passagem que me foi relatada pela professora Carmen Lúcia, hoje ministra do Supremo Tribunal Federal, mas na época ela era professora, me disse que saiu da PUC, onde ela dá aula, na PUC de Minas, em Belo Horizonte, e botou a Constituição dela, com que ela dá aula, no banco do carona. A janela do carona estava ligeiramente aberta, ela parou em um sinal, e aí veio um meliante, um malfeitor, meteu a mão pela janela e furtou a Constituição da professora Carmen Lúcia. E ela estava me contando o episódio e disse: Luiz Roberto, aquilo me deu uma alegria. Já se furtam constituições no Brasil. Antigamente a gente deixava a Constituição em cima da mesa, aparecia 1, 2, 3, 4, todo mundo aproveitava para se livrar da sua. Agora não. Agora já há um desejo, a Constituição já é objeto de cobiça. Eu apenas abri a janela e gritei para ele: vê se lê, ô cretino. Mas aí eu já não tenho tanta certeza. Portanto, a Constituição passa para o centro do sistema jurídico e talvez essa seja uma das principais mudanças de paradigma do direito contemporâneo. O segundo fenômeno que eu certamente inseriria nesses grandes temas propostos pelo professor Samuel Matos é o da judicialização do direito. Eu quase diria a judicialização da vida no Brasil. E, em alguma medida, este fenômeno que tem sido o ativismo judicial. A judicialização é o fenômeno pelo qual importantes decisões políticas, econômicas ou morais passam a ter a sua instância final no Poder Judiciário e instância final mesmo no Supremo Tribunal Federal. A judicialização, portanto, é, em alguma medida, uma transferência de poder político das instâncias políticas tradicionais, que são o executivo e o legislativo, para o poder judiciário. Há muitas causas para este fenômeno, que não é um fenômeno brasileiro. Este é, em alguma medida, um fenômeno mundial. Quase todas as democracias ocidentais, a partir do segundo pós-guerra, passaram a reconhecer que um poder judiciário forte e independente era indispensável para assegurar-se a democracia e para assegurar-se a concretização dos direitos fundamentais. Mas a verdade
é que este fenômeno tem sido potencializado no Brasil. Este fenômeno tem dado ao Judiciário e ao Supremo um papel de grande protagonismo no Brasil. Há algumas causas brasileiras para isso. A primeira delas, e mais evidente, é que a Constituição brasileira de 1988 promoveu uma constitucionalização abrangente. No Brasil, diferentemente do que se passa na maior parte do mundo, estão na Constituição e tratadas em grande detalhe questões que em outros países são deixadas para a política ou para a legislação ordinária. E, naturalmente, quando se traz para a Constituição, ou quando se trazem para a Constituição temas como proteção do meio ambiente, previdência complementar, índios, idosos, criança e adolescente, trazer uma matéria para a Constituição é, de certa forma, retirá-la da política e trazê-la para o direito. De modo que a judicialização ampla no Brasil é, em grande parte, produto de uma constitucionalização abrangente. Como há muitas matérias na Constituição, essas matérias se tornam judicializáveis. A segunda causa para este problema no Brasil é que nós vivemos um momento de grave crise, eu diria, de credibilidade, de funcionalidade e até de legitimidade do poder legislativo. E, portanto, a racionalidade judicial tem ocupado espaços que tradicionalmente são reservados para a política. Este é um fenômeno cíclico e não é grave se ele for transitório. Mas é preciso ter em linha de conta que não há democracia sem política de qualidade, sem política de credibilidade. A ideia de que a racionalidade do direito possa ocupar todos os espaços e sobrepor-se invariavelmente à política é uma ideia ruim, com graves implicações para a democracia. Portanto, quem observa o cenário nacional deverá constatar que o nosso problema não é de excesso de judicialização. O nosso problema é de escassez de boa política. E, portanto, é preciso fazer uma reforma política capaz de restituir dignidade à política no Brasil. E um terceiro fator que causa esta judicialização é a circunstância de que há matérias sobre as quais o legislativo não quer, não pode ou não consegue deliberar, por circunstâncias da própria política. E aí nós veremos no Brasil situações como o casamento de homossexuais, interrupção de gestação, em que há impasses no Congresso e nunca vai sair a lei sobre esse assunto, ou vai demorar muito a sair. E como as situações ocorrem na vida real, o judiciário acaba tendo que resolvê-las independentemente de lei, e aí sim ele se torna ativista no sentido de que ele vai suprir demandas que não são atendidas pela política majoritária, mas que precisam ser atendidas em uma sociedade plural e complexa onde há esses problemas. Portanto, de uma maneira muito breve, eu identifico este fenômeno que é o da judicialização e do ativismo. E embora nós vivamos o mundo do direito e eventualmente possamos ficar felizes com essa expansão do direito, fiz a ressalva de que a política é importante e, sobretudo, ninguém é bom demais, nem ninguém é bom sozinho. E, portanto, uma vida democrática é feita da justa medida de direito, da justa medida de política. A própria disseminação do discurso jurídico traz complexidades, porque o discurso puramente jurídico exclui do debate político as pessoas que não têm a chave deste acesso ao conhecimento, de modo que a judicialização excessiva acaba eventualmente se transformando numa forma de exclusão democrática, e também ninguém deseja isso. Terminologia jurídica tem muitas circunstâncias. Aliás, mesmo para nós que vivemos no mundo do direito, essas circunstâncias podem ser aterradoras. Eu me lembro
de uma história que é contada por um professor de direito, um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o professor Najib Zilaib, em que ele conta que na Câmara onde ele atuava, havia uma Câmara no Tribunal de Justiça do Rio, em que um desembargador, todas as vezes que ele ia votar, ele abria uma gavetinha, olhava um papelucho, fechava a gavetinha, trancava a gavetinha e votava. Vinha um novo julgamento complexo, ele abria a gavetinha, olhava o papelucho, fechava a gavetinha, trancava e votava. E assim fez ao longo dos anos. Um dia, esse pobre homem morreu ainda no exercício da judicatura. Portanto, a gavetinha estava lá e os seus colegas, desembargadores que fossem, não resistiram à devastadora curiosidade e arrombaram a gavetinha para saber que raio de papelucho era aquele que ele sempre olhava. E ao abrirem a gaveta, estava escrito assim: ex nunc para frente, ex tunc para trás. Cada um na vida carrega as suas dificuldades. E, por fim, o terceiro e último tema que eu gostaria de tratar diz respeito a esta ideia de nova interpretação. Nova como conceito que se contrapõe à interpretação tradicional. A interpretação tradicional, ela era tributária da crença de que a solução para os problemas jurídicos se encontrava nas normas jurídicas, seja nas normas constitucionais, seja nas normas legais. E que o papel do juiz, o papel do intérprete, diante de um problema, diante de um caso concreto, era identificar na norma jurídica, no relato da norma jurídica, a solução para o problema e fazê-la incidir naquele caso concreto. É o que nós chamamos convencionalmente de método subsuntivo. O papel do juiz é enquadrar os fatos relevantes na norma e pronunciar, à luz daqueles fatos, a solução que está prevista na norma. Esta era a equação típica do raciocínio jurídico ao longo dos séculos. Um raciocínio silogístico, em que a norma era a premissa maior, os fatos relevantes a premissa menor e a sentença ou a solução, o produto da subsunção dos fatos à norma. A verdade, no entanto, é que para bem e para mal, a vida nem sempre é tão simples assim. As sociedades ficaram progressivamente mais plurais, mais complexas, mais complicadas, e nem sempre o direito consegue trazer no seu relato abstrato, previamente concebido, solução para todos os problemas. Portanto, nós vivemos em um mundo em que, em muitas situações, o juiz, o intérprete, se torna um coparticipante do processo de criação do direito, porque o direito não está pronto na norma. Ele precisa ser construído argumentativamente. A vida, do meu ponto de vista, ficou mais interessante, mais bonita no geral, porém ficou mais complicada. Vejam este exemplo colhido de uma decisão do Tribunal Constitucional Federal alemão, uma decisão relativamente recente, em que uma pessoa nascida do sexo masculino considerava-se, no entanto, uma alma feminina. Considerava-se um transexual, uma mulher no corpo de um homem. Esta pessoa se apaixona por uma outra mulher. Portanto, este homem, que se considerava um transexual feminino, apaixona-se por uma mulher e deseja se casar com ela. E vai ao cartório e diz para o tabelião, ou correspondente ao tabelião, ou ao notário, ou oficial do registro civil alemão: eu gostaria de fazer um casamento entre pessoas do mesmo sexo com essa mulher. Compreensivelmente perplexo, o oficial olha e verifica que ali está um homem que deseja se casar com uma mulher. Aí ele explica: não, mas eu tenho uma alma feminina, mas a minha alma feminina é lésbica.
e, portanto, eu quero fazer um casamento entre pessoas do mesmo sexo. A história é real. E o oficial diz que não aceita. O casal percorre todas as instâncias até chegar no Tribunal Constitucional Federal alemão, que determina a celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu quero apenas dizer que o direito não é capaz de prever todas as complicações reais que vão ocorrer efetivamente na vida das pessoas. E quando não há uma solução pré-pronta no direito, alguém tem que produzi-la para resolver o caso concreto. A vida, como eu dizia, ficou mais complexa e plural. Tome-se o exemplo brasileiro. No Brasil, até 1988, havia uma única forma de constituir-se uma família, pelo casamento. A partir da Constituição de 1988, passaram a existir 3 formas de família legítima. A família que é constituída pelo casamento, porque não é proibido nessa vida ser convencional, portanto as pessoas podem querer casar e ter uma família pelo modelo tradicional. O casamento é uma instituição formidável. Difíceis são os primeiros 30 anos, mas depois vai engrenando. E existem as famílias, também previstas na Constituição, monoparentais, portanto o pai ou a mãe e a sua prole, e existem previstas na Constituição as famílias decorrentes das uniões estáveis, um homem e uma mulher que vivem conjugalmente, sem toda a vida serem formalmente casados. E, já mais recentemente, reconhece uma 4ª modalidade de família, que é a família resultante das uniões homoafetivas, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, vejam, onde até 1988, 25 anos atrás, havia unidade, havia um modelo único aceitável, agora já existem 4, a demonstrar como a vida ficou mais plural, como a vida ficou mais complexa. E, evidentemente, para resolver esses novos problemas, é que foram desenvolvidas novas categorias da interpretação constitucional que estarão estudando ao longo do curso, como a normatividade dos princípios, o reconhecimento e o equacionamento das colisões de direitos fundamentais, a necessidade do uso da ponderação, a reabilitação da argumentação jurídica como fator de legitimação de decisões judiciais. Cada um desses tópicos seria tema para uma palestra inteira, talvez para uma obra inteira. Portanto, surgem novas categorias porque a vida ficou mais complexa, porque não há soluções pré-prontas para todos os problemas e os juízes precisam argumentativamente construir a solução justa do caso concreto. Quando o cantor Roberto Carlos foi a juízo para impedir a divulgação de uma biografia sua, não autorizada, ele diz: eu não quero que divulgue porque é a minha imagem e a minha privacidade que estão sendo relatadas neste livro. E pela Constituição, eu tenho direitos da minha personalidade, são o direito à minha privacidade e o direito à minha imagem. Portanto, eu não quero que publiquem o livro. Aí vem o autor do livro, o jornalista que escreveu o livro, e disse: alto lá, é a minha liberdade de expressão e é o direito de informação do público acerca de uma pessoa pública, que, aliás, vive desse público. E, portanto, eu tenho o direito de informar o público sobre esta pessoa. Ninguém discutia sobre a veracidade ou não dos fatos. Era uma discussão entre direito de imagem e privacidade de um lado e liberdade de expressão e direito de informação do outro lado. Qual é o problema de um litígio como esse? É que os dois lados têm direitos constitucionais. De um lado, a liberdade de expressão e de informação, que é um direito constitucional, e do outro lado, o direito de privacidade e o direito de preservação da própria imagem, que também são direitos constitucionais. O problema dessa disputa, portanto, é que os dois lados têm razão. Só que o juiz não pode julgar ali de empatado e condenar o escrivão nas custas. O juiz precisa decidir este caso. E como não há uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico, ele precisa construí-la
argumentativamente, demonstrando da forma mais racional possível por que a solução que ele está produzindo é justa. E, evidentemente, este universo em que o juiz é que vai construir argumentativamente a solução traz grandes implicações para a segurança jurídica, para a estabilidade do direito, porque as pessoas têm diferentes visões desse mesmo fenômeno. Aliás, esse mesmo caso, se nós fizéssemos um levantamento aqui, provavelmente esse auditório iria se dividir entre uma solução e a outra. Portanto, nós vivemos em um mundo em que, além da constitucionalização e da judicialização, nós também vivemos esta modificação do processo interpretativo e uma maior centralidade do papel do juiz e do intérprete. Isso não é bom nem ruim. Isto é uma inevitabilidade da complexidade da vida contemporânea. Um mundo em que existe uma grande quantidade de casos difíceis. E esse é o último conceito sobre o qual nós iremos falar brevemente. Casos difíceis são aqueles que exigem esses novos métodos e essas novas técnicas de interpretação. Bom, se existem casos difíceis, automaticamente se deverá supor que existam casos fáceis. E assim é. Casos fáceis são aqueles para os quais existe uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico, de forma tal que a operação de solução daquele conflito é relativamente simples. Por exemplo, se um professor da Universidade Federal de Santa Catarina completar 70 anos e entrar com um requerimento ou com uma ação judicial dizendo eu não quero me aposentar porque eu continuo ainda com grande vigor físico e intelectual e quero permanecer no cargo, o que até poderia parecer uma pretensão legítima. Porém, a Constituição, sem margem a qualquer dúvida, diz que o servidor público aos 70 anos passará compulsoriamente para a inatividade. Portanto, ele não tem um direito subjetivo de permanecer em atividade, ele tem que se aposentar. De modo que esta ação, o juiz solucionará sem grande dificuldade, apenas subsumindo o fato, completou 70 anos na norma que diz aos 70 anos tem que passar compulsoriamente para a inatividade. Este é um caso fácil. Se o presidente Lula, ao final do seu segundo mandato, quisesse registrar a sua candidatura para uma terceira postulação presidencial, também não haveria nenhuma dificuldade jurídica, pelo menos, de indeferir este pedido, pela singela razão de que a Constituição só permite uma reeleição e não duas reeleições. E, portanto, o indeferimento desse pedido seria juridicamente extremamente singelo. De modo que, para muitos problemas, mesmo problemas constitucionais, por vezes, os métodos tradicionais da subsunção do fato à norma serão suficientes. Mas existem os casos difíceis, que são os casos para os quais não há uma solução pré-pronta. Há três grandes causas, eu diria, de casos difíceis. Três principais fatores que fazem com que um caso seja difícil. Em primeiro lugar, a ambiguidade da linguagem. O direito vive da linguagem. E a linguagem, muitas vezes, pode ser um instrumento de complexidade, um instrumento em que as ideias não são transmitidas da maneira clara como desejável. Conceitos, por exemplo, como servidor público, tributo, relevância e urgência, interesse social, impacto ambiental, repercussão geral. Todas essas são cláusulas cujo calamidade pública, cujo sentido precisa ser determinado à luz do caso concreto, à luz do caso específico.
Evidentemente, se um município estiver com 90% da sua área inundada, ninguém terá dúvida de que se está diante de uma calamidade pública. Mas se o Figueirense cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, por trágico que isso possa ser para os torcedores do Figueirense, isso não será uma hipótese de calamidade pública. Mas entre esses dois extremos, há muitas situações em que haverá dúvida e alguém vai ter que solucionar esta dúvida. Portanto, como o direito vive da linguagem, muitas vezes há dúvida acerca do sentido da linguagem. Aliás, não é só no direito. A linguagem pode ser um instrumento de descomunicação, entre aspas, em qualquer ambiente. Eu gosto de citar uma história, é ligeiramente chula, mas muito ilustrativa, de como a linguagem pode ser, em alguma medida, instrumento de desinteligência. E a história da namorada que vira-se para o namorado e pergunta: você acha que eu tenho pouco peito? E ele responde: não, acho que 2 está bom. Isso tipicamente é uma conversa em que a linguagem é a mesma, mas o significado atribuído à linguagem é diferente na cabeça de cada uma das pessoas. Portanto, porque o direito lida com a linguagem, muitas vezes a dificuldade estará em precisar qual é o sentido da linguagem. Qual é o sentido, por exemplo, da expressão dignidade da pessoa humana? Qual é o sentido da expressão razoabilidade? Qual é o sentido da expressão moralidade? Todas elas previstas na Constituição. A razoabilidade não está na Constituição expressamente, mas é percebida como um princípio constitucional. A segunda grande causa desses casos difíceis, casos, portanto, em que a solução tem que ser criada pelo juiz, é a existência nas sociedades democráticas e abertas de desacordos morais razoáveis. Pessoas esclarecidas e bem intencionadas pensarão de maneira radicalmente diferente acerca de determinados assuntos, como, por exemplo, eutanásia e suicídio assistido. O direito a uma morte digna é uma questão controvertida e debatida em todas as sociedades democráticas e as pessoas têm diferentes visões. Um caso que pontualmente, mas recorrentemente acontece no direito brasileiro é o de saber se as pessoas que professam a religião Testemunha de Jeová têm o direito de recusar transfusão de sangue, quando ela seja inevitável, por exemplo, para salvar a vida, ou se, ao contrário, o médico tem o direito de dar contra a vontade do paciente o sangue necessário para salvar-lhe a vida. Vira e mexe, esta situação acontece no Rio de Janeiro. João, recentemente a Procuradoria teve que se manifestar num caso exatamente disso. E nos hospitais públicos alguém poderia dizer, alguém maior e capaz, não é fazer pelo filho, porque aí eu não teria dúvida de que não pode. É tomar a decisão para si próprio no exercício da sua autonomia. Ou a questão também polêmica em todo o mundo acerca da descriminalização das drogas leves. Se esta é uma política pública melhor do que uma repressão fracassada. A descriminalização da maconha não é uma opção ideológica, se quiserem. Mas, hoje em dia, a grande maioria da população carcerária brasileira é composta por pessoas pobres e predominantemente negras que comerciavam pequenas quantidades de maconha. Portanto, é uma questão de saber se esta é a política pública, criminológica e penitenciária que o país quer. É uma questão complexa, é um debate difícil, mas tem que ser feito e tem que ser feito sem preconceitos. Seja como for, o que quero dizer é que pessoas esclarecidas e bem intencionadas terão visões diferentes acerca deste mesmo problema. É claro que o desacordo tem que ser razoável. E eu nem falei ainda de aborto, uniões homoafetivas, mas evidentemente ninguém poderá dizer, não, a minha opção na vida é a pedofilia. Sinto muito. Esta não é uma opção razoável, ela é moralmente condenada e, portanto, o desacordo aí não é aceitável. Mas nas situações em que haja desacordos morais razoáveis, e a Constituição não tiver tomado uma opção clara, tiver feito uma opção clara, quem vai ter que decidir é o intérprete.
e, de novo, nós caímos na situação da subjetividade, da perda de segurança jurídica, da pré-compreensão, para usar o jargão jurídico, de cada um. A pré-compreensão é o conjunto de valores pessoais, afetivos, ideológicos que cada um traz, políticos, que cada um traz introjetado em si, às vezes do seu inconsciente. Portanto, nem são coisas que a gente consiga completamente se dar conta. Mas é assim que a gente vê o mundo. Cada um vê o mundo do seu ponto de observação. Eu gosto de ilustrar esse fenômeno, que como cada um vê o mundo de acordo com as suas circunstâncias, as suas limitações, com uma passagem que se atribui ao grande jogador Mané Garrincha, que foi com a seleção brasileira participar de um jogo na Itália, em Roma, e depois levaram ele para um city tour pela cidade, e ao sair do Coliseu ele deu uma declaração e disse: eu não sei por que falam tanto desse Coliseu. É menor do que o Maracanã e está precisando de uma reforma urgente. Esta observação revela o ponto de observação que ele tinha, quer dizer, sem as informações sobre a quantidade de história que havia no Coliseu, a quantidade de cristãos que foi sacrificada no Coliseu, olhado na fria objetividade da vida, o Coliseu está em ruínas mesmo e é menor do que o Maracanã. Portanto, este universo em que o intérprete é que vai construir a solução é extremamente afetado pela pré-compreensão do intérprete, e isso também produz muitas consequências para o direito. E a última causa de casos difíceis é o fato de que existem colisões de direitos, colisões de normas constitucionais, colisões de direitos fundamentais. Quem assistiu o debate acerca da construção de 2 usinas hidrelétricas na Amazônia estava diante de um conflito tipicamente constitucional e judicializado, que era, de um lado, a proteção do meio ambiente, que sofreria o impacto da construção daquelas usinas e as populações locais, inclusive as comunidades ribeirinhas, de um lado, e do outro, outro valor constitucional, a necessidade do desenvolvimento nacional e, consequentemente, do aumento da matriz energética do país e as opções que se ofereciam, que eram uma usina hidrelétrica ou a termoelétrica, que é mais poluente ainda, ou a energia nuclear, que num país que, no estágio civilizatório do Brasil, é sempre um risco. A energia nuclear, embora seja limpa, é um risco em qualquer país do mundo. E, nas circunstâncias brasileiras, uma usina nuclear administrada pela base aliada, por exemplo, poderia ser o princípio do caos. De modo que as pessoas têm que fazer opções políticas. E ali era o contraponto entre a proteção ambiental de um lado e a necessidade do desenvolvimento nacional. A vida hoje em dia é feita de conflitos. E quando há uma colisão de direitos fundamentais, como no caso do Roberto Carlos, entre direito de privacidade de um lado e liberdade de expressão do outro, o juiz tem que fazer uma ponderação e fazer concessões recíprocas entre os direitos e, no limite, fazer escolhas sobre qual o direito ele acha que, naquele caso, deve prevalecer. Portanto, a vida ficou mais difícil e mais complicada, e os juízes têm que lidar com situações em que as soluções não estão pré-prontas na norma. Eu gosto de exemplificar a ponderação com uma história que eu ouvi há muito tempo de um amigo querido, que ele contava a história de um sujeito que comprou, a história é antiga, o sujeito comprou um Opala, 4 cilindros, os professores mais antigos lembrarão, provavelmente muita gente já teve Opala aqui, dos mais antigos. O sujeito comprou um Opala 4 cilindros, que era o máximo de potência que podia ter na época, e meteu na estrada ali em Minas, era em Minas, de Alfenas, e ele acelerou o Opala, subiu uma colina, quando começou a descer, vinha atravessando um enterro. E ele disse: não vai dar para frear. E ele então raciocinou rapidamente e disse: vou mirar no caixão. Esta é a ponderação. É a produzir a solução menos ruim diante de uma situação de inevitabilidade de ter uma solução ideal. Portanto, também nos casos de colisão de direitos fundamentais, é imperativa a construção da solução pelo juiz.
De modo que, deixando os 5 minutos finais para mencionar brevemente casos concretos, estas são as transformações ou os temas que pontuaram nos últimos anos o direito constitucional. Como narrei, esta passagem da Constituição para o centro do sistema e consequente constitucionalização do direito, este fenômeno dá, segundo, a ascensão do poder judiciário e a consequente judicialização da vida com algum grau de ativismo judicial. E, em terceiro lugar, o surgimento de novas categorias na interpretação constitucional necessárias para atender demandas de uma sociedade que se tornou plural e extremamente complexa, não apenas no Brasil, como no mundo em geral. Esta sociedade plural e complexa gera casos difíceis. Nos casos difíceis, não há uma solução pré-pronta no ordenamento. Portanto, o juiz precisa argumentativamente construir a melhor solução. Por que eu estou destacando a argumentação? Porque no modelo tradicional, a legitimidade do papel do juiz repousava na lógica da separação dos poderes. Qual lógica? O legislativo e o executivo criam o direito pela edição da lei. O projeto é aprovado no Congresso, sancionado pelo presidente e vira lei. Portanto, quem cria a lei são agentes públicos eleitos, o Congresso e o chefe do Executivo. O juiz não cria o direito. O juiz se limita a aplicar o direito que foi criado pelas instâncias políticas. Esta lógica, ela não prevalece nas hipóteses em que o juiz vai construir a solução, porque a solução não está pronta na norma. De modo que a legitimação da função judicial, quando a solução não está pré-pronta na norma, decorre da argumentação jurídica, decorre da sua capacidade de racionalmente demonstrar que aquela era a solução justa. Demonstrar a quem? Ao auditório, às pessoas que participam do processo. Mas não apenas do processo judicial. O auditório do juiz de primeiro grau é o seu tribunal, que vai confirmar ou não a decisão que ele proferiu. E o auditório do tribunal de segundo grau, se a questão for constitucional, em última análise vai ser o Supremo Tribunal Federal, que vai dizer esta é a boa interpretação da Constituição. Quem é o auditório do Supremo, se ele é a instância final? Em ampla medida, o auditório do Supremo é a sociedade. Não que ele deva estar subordinado à vontade majoritária, porque o Supremo muitas vezes tem que ser contra-majoritário. Mas a sua credibilidade decorrerá da sua capacidade de demonstrar à sociedade que aquela solução é a solução justa, é a solução adequada. Numa democracia, o exercício da autoridade, qualquer autoridade que não se baseie na força, é a autoridade da credibilidade, é a autoridade da aceitação racional dos argumentos do outro. E é neste universo que eu menciono brevemente a vocês, para encerrar, 3 casos difíceis que foram solucionados pelo Supremo Tribunal Federal. O primeiro foi o caso das pesquisas com células-tronco embrionárias. A lei de biossegurança previu, num determinado dispositivo, que os embriões congelados que sobrassem dos procedimentos de fertilização in vitro poderiam ser destinados à pesquisa científica se os genitores assim concordassem. O que significa isso? Nos processos de fertilização in vitro, casais que não conseguem ter filhos pelos mecanismos naturais, e, portanto, colhem-se óvulos na mulher e sêmen no homem, e se faz a fecundação em laboratório, sobram embriões, esses embriões são congelados. Quando a mulher consegue ter os filhos que desejava pela implantação de embriões no seu útero, não é incomum que sobrem embriões, que os genitores não desejam mais porque eles já tiveram os filhos que queriam.
Portanto, o que a lei fez foi dizer que depois de 3 anos de congelamento, se os aspas, pais, fecha aspas, concordassem, aqueles embriões poderiam ser destinados à pesquisa científica. Observação importante, os embriões têm células, que se chamam células-tronco, que podem se transformar em todos os órgãos ou tecidos do corpo humano. E, portanto, a medicina acha que esta é uma fronteira importante para solucionar doenças até aqui incuráveis, como diabetes, como mal de Parkinson, como as lesões medulares, quando há secção da espinha, que você possa fazer uma reconstrução de células nervosas e fazer aquela pessoa andar novamente. Portanto, as pesquisas com células-tronco embrionárias são uma fronteira importante da medicina. Neste caso, o Procurador-Geral da República da época considerou, no entanto, que um embrião congelado devia ser tratado como uma vida e, portanto, destinar aquele embrião à pesquisa violava o direito à vida e à dignidade humana que ele vislumbrava no embrião. Esta era a tese. A tese contraposta, que eu mesmo defendi, era a de que um embrião congelado, sem nenhuma perspectiva de ser implantado em um útero, porque a mãe já não queria mais, não era equiparável a uma vida, e que impedir que aquele embrião fosse utilizado em pesquisa era uma solução eticamente pior, porque a utilização em pesquisa permitiria, em algum lugar do futuro, que aquilo salvasse vidas ou minorasse o sofrimento de pessoas. Ao passo que manter o embrião congelado indefinidamente não mudaria a sorte do embrião, porque ele jamais ia se tornar uma pessoa, e impedia-se o fim sublime de ele ajudar a salvar vidas. Esta segunda tese prevaleceu por 6-5 no Supremo Tribunal Federal, uma decisão, a meu ver, até surpreendentemente apertada. Um outro caso, também difícil. Por que havia uma complexidade? Qual era o desacordo moral razoável aqui? Saber o que é vida e em que momento começa a vida e se um embrião congelado deve ou não deve ser tratado como vida. Esta era a discussão moral. Segundo caso, que era o das uniões homoafetivas, também não havia uma norma expressa no ordenamento jurídico tratando deste assunto. Alguns tribunais consideravam que a união entre um homem e um homem, ou entre uma mulher e uma mulher, devia ser tratada como uma sociedade de fato, como se fosse um bazar ou uma barraca na feira, que era como se tratava, em outra época, a relação entre um homem e uma mulher quando não eram casados. Uma sociedade de fato, e, portanto, se ela se dissolver, você trata isso como uma questão puramente patrimonial. Ou, a outra alternativa era equiparar a união estável, que tradicionalmente era reservada para homem e para mulher. A tese central era: qual é a analogia mais próxima quando duas pessoas do mesmo sexo cometem a sua vida em um projeto afetivo e de vida comum? Isso parece mais com uma sociedade de fato, ou seja, como uma barraca na feira, ou isso se parece mais com uma união estável? Parece que, sem preconceitos, não há dúvida razoável sobre essa questão, e foi esta a decisão do Supremo Tribunal Federal. Legitimou as uniões homoafetivas, com uma surpreendente unanimidade. Não houve nenhum voto contrário numa matéria que não é tão pacífica assim. Isso eu tenho chamado, divertidamente, de síndrome do troglodita. Ninguém gosta de ficar mal na foto. E, portanto, naquele clima e naquele ambiente que se criou, o votar contra significava estar do lado do atraso. E ninguém se dispôs a fazer isso. E eu contabilizei, estava lá, dos votos, foram 7 votos, foram 10 votos. 7 votos claramente a favor e 3 votos, o voto era a favor, mas a linguagem corporal era totalmente contra. Quer dizer, havia um desconforto, mas às vezes a história se impõe com um tal ímpeto que é muito difícil pará-la. Isso aconteceu, não é um dos meus exemplos, aspas, síndrome do troglodita, que é uma brincadeira, no caso das cotas raciais, que também passaram por unanimidade. Esta não é uma questão
tão pacífica, eu até gosto da decisão, mas não era uma questão para ninguém no Supremo Tribunal Federal ter vocalizado a posição diversa. Essa não é uma unanimidade na sociedade brasileira. Portanto, novamente, esse foi um caso em que ninguém gostaria de passar pela pecha de racista, de preconceituoso, e, portanto, as pessoas se retraíram ali, que é um fenômeno que se insere em outro universo, que é a da publicidade, da televisão e do papel da opinião pública nas decisões do Supremo, que não são o objeto da nossa palestra. E o último caso é o caso da anencefalia, que era o reconhecimento do direito da mulher de interromper a gestação na hipótese em que o feto fosse portador de uma doença congênita insuperável que faria com que ele morresse ou no útero, ou minutos ou no máximo horas depois do parto. E a discussão novamente era a de saber se a mulher deve ter ou não o direito, porque enquanto está no período de gestação, embora sem cérebro, aquele feto se forma completamente, mas por não ter cérebro ele morre em seguida. E o Supremo reconheceu, por uma maioria expressiva, contra 2 votos dissidentes, que, nesta hipótese, a mulher tem o direito de interromper a gestação, e o Supremo aceitou a tese mínima, a tese de que o fato de que era inevitável a morte logo que a criança deixasse o útero, o fato de não haver potencialidade de vida, descaracterizava o aborto. Esse foi um caso, a ação foi proposta em 2004, foi julgado em 2012, portanto levou um bom tempo e penso eu, ele não me disse que o relator esperou um pouco, o relator era o ministro Marco Aurélio, que tinha uma posição favorável, tinha dado uma liminar, a liminar tinha sido cassada, portanto acho que ele usou o tempo até convencer-se de que haveria chance de se vencer o caso. Eu mesmo, quando me convenci de que nós tínhamos uma chance de vencer, acrescentei um 4º argumento, que era o argumento de que a mulher poderia interromper a gestação neste caso porque faz parte do seu direito à liberdade, do seu direito reprodutivo, ter ou não ter um filho antes de o filho ser viável, antes de o feto ser viável, que era uma tese, evidentemente, maior do que a questão puramente da anencefalia e valeria para qualquer interrupção de gestação antes da viabilidade fetal, que é o ponto de vista que prevalece em todos os países desenvolvidos do mundo. O aborto é uma questão divisiva em toda parte do mundo, moralmente divisiva e moralmente complexa, e ninguém é, em sã consciência, a favor do aborto, como, evidentemente, técnica contraceptiva. Mas a criminalização do aborto é uma péssima política pública, porque viola os direitos da mulher e, sobretudo, porque penaliza gravemente as mulheres pobres. Mas esse também seria um outro debate e uma outra discussão. A verdade, portanto, o ponto de vista que eu sustento é que uma pessoa pode ser e tem todo o direito de ser contra o aborto, por motivos religiosos, por motivos filosóficos, e defender o seu ponto de vista. Mas defender um ponto de vista é diferente de criminalizar o ponto de vista do outro. Portanto, o ponto de vista de ser contrário ao aborto, eu acho que é legítimo e defensável. O ponto de vista de criminalizar a posição contrária é, com respeito devido e merecido a quem pensa diferentemente, uma forma autoritária de pensar a vida, que é, se você não pensa como eu considero que você é um criminoso, que é a não aceitação do ponto de vista do outro da forma mais radical possível. Quem não é como eu é criminoso. Pessoalmente, acho que essa não é a melhor forma de se tratar, essa como quase nenhuma outra questão. Esses 3 casos são exemplos de criação judicial do direito em casos difíceis, porque não havia uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico. Eu gostaria de encerrar aqui. Deu 1 hora, eu considero esse o tempo máximo. Diz que o
maior discurso de posse na presidência dos Estados Unidos, o menor discurso de posse foi de George Washington, que pronunciou um discurso com 120 palavras. O maior discurso de posse foi de um presidente que tinha o nome de William Harrison, que pronunciou 8.000 palavras numa noite muito fria e de tempestade em Washington. E eles falavam ao tempo. E William Harrison morreu 30 dias depois de uma gripe gravíssima que contraiu naquela noite. Eu considero que esta é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Eu gostaria de concluir essa história em que falamos de tantas modernidades como uma história antiga, uma história medieval. Não é uma história moral, mas é uma história que eu acho que pode ilustrar o que nós conversamos aqui em alguma medida, em que falamos de tantas coisas modernas. É a história de Tristão e Isolda, que muitos já conhecerão, em que Tristão e Isolda eram apaixonados entre si, mas, todo mundo aqui já é adulto, nem todos os grandes amores se realizam e, portanto, Tristão não se casou com Isolda. Isolda casou-se com o rei. Mas o tempo passou e Isolda aparentemente voltou a se reencontrar com Tristão e um dia ela foi denunciada porque estava tendo um caso extraconjugal com Tristão e ela foi levada a um julgamento. Era um julgamento eclesiástico e, portanto, a mentira significaria a condenação à morte. Isolda, então, pediu ao Tristão que esperasse por ela no local onde ia se realizar o julgamento, vestido como um mendigo. E quando ela chegou lá, na sua carruagem, ela vira-se para o Tristão, que, no entanto, estava disfarçado como mendigo, e fala: você aí, me tire aqui da carruagem e me leve no colo até o local do julgamento, que eu não quero sujar as minhas roupas na poeira desse caminho. E assim foi feito. O mendigo Tristão levou ela até o local do julgamento, e quando começou o julgamento, fazem a Isolda a pergunta fatídica: se ela alguma vez havia traído seu marido, o rei. E ela responde: juro solenemente que jamais estive nos braços de outro homem que não os de meu marido e os desse mendigo que me trouxe até aqui. Quero com isso dizer que, apesar de todas as modernidades, em alguns casos ainda são os valores tradicionais que libertam, como a interpretação literal e o amor apaixonado. Muito obrigado.